4 entre 10 consumidores não estão satisfeitos com os produtos adquiridos ou serviços prestados. Telefonia e eletroeletrônicos são recordes de reclamações. O PROCON é o órgão responsável por promover e executar a política das relações entre consumidor e empresa. Ele presta aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. A verdade é que hoje as pessoas estão buscando mais e mais fazer valer os seus direitos. Por isso, eu recebo aqui a Cleide Cardoso, que é técnica e conciliadora do PROCON, e também a Maria Aparecida, administradora da empresa FC Informática. Boa noite. Boa noite. E sejam bem-vindas ao programa Mulher Mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cida. É muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre o direito do consumidor, uma vez que hoje é um dos direitos que mais tem sido procurados. O consumidor hoje está muito atento aos seus direitos, então é muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre isso. E a Maria Aparecida, conhecida como Cida da FC Informática, que nos diga, Cida, porque, como nós frisamos na abertura aqui agora do nosso programa, telefonia e computadores, é assim, recordes mesmo, tanto para quem são usuários, tanto os aparelhinhos, quanto as linhas telefônicas. E a FC Informática, que é um agente representante da Oi aqui em Pirapora também, já que é um órgão que, assim, é recordista de reclamações que a telefonia, não só a Oi, mas outras operadoras também. Como é que está funcionando lá, Cida? Muitas pessoas procuram a FC para reclamar ou está tranquilo? Não, boa noite primeiro, É um prazer estar aqui, mas com relação a reclamações, as estatísticas dizem que telefonia são um dos maiores, que recebem maiores reclamações por parte do consumidor. E junto a isso, informática também, que é a nossa área, Mas a gente lida disso de modo bem tranquilo, porque nós não somos o distribuidor do sinal da Oi. Nós representamos a Oi aqui em Pirapora e conseguimos assim, atender o cliente nas suas solicitações. Claro que existem outros canais que também atendem a prestadora de serviço, mas lá tem um contato mais direto com a atendente. E aquilo que a gente consegue ajudar o cliente a resolver, com certeza nós estamos lá prontos para isso. Ô Cleide, mas quando se trata de PROCON, muitas pessoas ainda têm dúvidas e falam, mas procurar o PROCON para quê? Muita gente ainda tem aquela visão de que o PROCON ainda está muito longe do consumidor. Mas aqui em Pirapora, como que está funcionando a atuação do PROCON? Então, aqui em Pirapora a gente atende, de segunda a sexta-feira, lá na rua Avenida Tiradentes, 134, ao lado da Receita Federal. E a procura tem sido muito grande, cada dia mais tem nos surpreendido. Fala que a procura está muito grande para o órgão em si, porque a procura cresceu, mas a questão de pessoas no órgão trabalhando ainda é muito reduzido. Mas a gente tem atendido cada dia muitas pessoas, vem aumentando muito o número. E é interessante que a gente faz alguns relatórios mensais, a gente observa que o consumidor hoje é tanto aquele adolescente, que está ali já com 10, 11 anos, já adquire um celular. É os mais frequentes, Quanto o idoso, que está lá na outra ponta, que está sofrendo muito com os créditos consignados, então, hoje a gente atende todo esse perfil, atendemos todos esses consumidores, porque antigamente era mais o mais jovem, Agora não. Mais seus direitos, Exato. Hoje todo mundo está atento e está ali correndo atrás dos seus direitos, sim. Mas como é que funciona? Eu vou lá na FC Informática, compro um celular, daí um mês esse celular não está funcionando, eu levo para a Cida e a Cida troca esse celular para mim, Cida? Para que eu tenha esse direito, vamos dizer assim. Porque assim, todos nós temos direitos, O consumidor final tem o direito, o lojista, que é o comerciante, também tem o seu direito, porque quem dá o direito da peça é quem fabrica a peça. Eu, por exemplo, o que eu posso é conhecer o produto que eu vendo, e
dar a nota fiscal daquilo para o cliente consumidor. É minha obrigação. Né? O direito do consumidor parte daí. Ele adquiriu o produto está em condições de uso, está da forma que ele queria, ótimo. Ele tem que preservar, né, os seus documentos para que ele possa exercer o seu direito. E, quando você fala eu preservar esses documentos para preservar os meus direitos, o que significa isso? A nota fiscal do aparelho, que é obrigação do lojista e direito do consumidor. Você compra qualquer item, informática, telefonia, qualquer coisa. Você comprou, adquiriu o cupom fiscal, que o cupom fiscal é aquele que substitui a CLD hoje, né? Então ele veio substituir e ele tem uma dificuldade que ele costuma pagar. E eu só consigo fazer valer esse direito meu se eu for no PROCON com a nota fiscal em mãos. Exatamente. Como a Cida falou, o direito do consumidor, para ele ter o direito, primeiro ele tem que ter o dever, ele tem que ter a questão dos deveres, né? Então ele cobra do fornecedor o cupom fiscal, né? Para ele depois ter esse direito de exercer a garantia e, se for o caso, a troca do produto, né? Então, primeiro ele tem que fazer esse dever, que é cobrado, né, do fornecedor. Se ele comprou, ele tem que exigir o cupom fiscal. Exato. Isso a nota fiscal basta? A princípio, sim. É o primordial, é o básico. E agora, para eu levar para você, eu chego lá com o aparelho e a nota fiscal está ok? Não, na realidade, o que acontece? O próprio direito do consumidor, ele fala que o consumidor ele precisa procurar o fabricante daquele produto com a nota fiscal em mãos. Agora, peraí, que eu não entendi, foi nada. Porque, na realidade, quem dá a garantia não sou eu que vendo. Quem dá a garantia é quem fabrica. Para não citar marcas, né, para a gente não fazer propaganda, porque a gente vende muitas marcas, eu compro um produto da marca X. Na caixa da marca X, lá vem o número do telefone da assistência daquela marca. Mas o consumidor nunca faz isso. Quando eu compro, como o produto ou o serviço não está bom, não, eu vou lá na loja onde eu comprei. E aí? Na realidade, nós, lá na loja, nós temos, né, o procedimento de orientar o cliente. Né? Às vezes até o PROCON fala, olha, vocês estão assumindo uma responsabilidade que não é de vocês. Então o PROCON, além de orientar também o consumidor, ele orienta também o vendedor. Sim, porque o fornecedor lida também diretamente com o consumidor. E quando ele tem dúvida... Ela acaba sendo consumidor do fabricante. Lógico. Né? É uma cadeia. O tempo todo também ele é consumidor, mesmo em outras situações. É verdade, né? A gente só olha como vendedor. Então, quando ele tem dúvida, ele procura PROCON, né? Não só a Cida, que eu falo que é a nossa cliente lá, mas outros fornecedores aqui, né? Procuram com muita frequência o PROCON, procura ter o código do consumidor no seu estabelecimento, para saber mesmo como lidar com o consumidor. Porque é normal o consumidor, às vezes, chegar na loja, porque foi ele que comprou naquela loja tal, é normal ele chegar lá e cobrar. E aí, né, deu defeito o produto, eu quero a troca de imediato. Aí, né, o fornecedor bem informado, ele vai orientar, olha, no manual de instrução é importante você ler, porque lá tem as redes autorizadas, tem o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, ele vai fazer uso desse serviço, ele vai ligar... É um 0800, que é gratuito ligar, né? Então, quer dizer, o fornecedor, ele é corresponsável, que a gente fala, que o código fala de responsabilidade solidária. Exato. Né? Então, é uma rede de responsabilidade. Primeiramente, é o fornecedor, aliás, é o fabricante, né? Quem fabricou o produto é responsável. E, em seguida, vem o fornecedor, porque ele forneceu, então é uma cadeia. Na impossibilidade do consumidor localizar o fornecedor, o fabricante, Isso. Ele vai, de fato, no fornecedor, né? Então, o fornecedor tem que dar todo aquele respaldo, dar a orientação correta para que ele busque os seus direitos. Ligando para o SAC, ele vai ter uma orientação do fabricante de como recorrer à garantia, né? De como ter esse serviço gratuito. E muitas vezes também a gente acredita que porque nós estamos com a nota fiscal na mão, eu tenho acesso ao PROCON, pronto, meus direitos estão garantidos quando eu compro um produto e não estou satisfeito com ele, ou compro um serviço e não gostei. Não é bem assim que as coisas funcionam. No próximo bloco nós vamos explicar para você o que é certo e o que é errado. A gente volta já. Você que está acompanhando o programa Mulher Mais de hoje, estamos falando sobre os direitos e deveres do consumidor. Porque muitas vezes a pessoa acha que o PROCON é só para falar sobre os direitos. Mas nós estamos observando aqui, né,
que também o consumidor ele precisa cumprir com as suas obrigações para fazer valer os seus direitos. E eu vou fazer uma pergunta para a Cida aqui agora, o seguinte, porque muitas vezes eu comprei um produto, falei, tá ótimo, ele não vai estragar. Até guardei a nota fiscal, eu nem sei por quê, porque a gente não tem o hábito de guardar documentos fiscais, né? Infelizmente ainda o brasileiro está com essa, né, com esse pensamento, né? Chega e joga fora junto com a sacola. Normalmente quando procura nós lá, a gente fala, primeira coisa, documento, né, fiscal, cadê o cupom fiscal? Mas o que é documento fiscal? Aquele papelzinho, eu joguei fora. Então, assim, o brasileiro não tem o hábito ainda de guardar. Ainda precisamos nos educar muito, né? E aí, além da nota fiscal que eu joguei fora, né? Joguei fora também a embalagem. Pus na mão da minha criança, deixou cair, e aí? Olha, na realidade, todos os fabricantes, eles têm dispositivos para detectar se o aparelho foi molhado, se ele caiu, qual foi o dano dele, porque a garantia ela é de fabricação e não de mau uso. Então, se houve um mau uso, mesmo que a gente tente usar, né, daquela ginga do brasileiro, jeitinho, vai chegar lá e vai diagnosticar, olha, o aparelho foi molhado ou caiu. Né? Aí a garantia não cobre, não tem garantia. Exatamente. Então, assim, é bom chegar em casa, pegar o aparelho, ligar, fazer funcionar, tirar uma cópia fiscal, uma cópia do documento fiscal, porque aquele papelzinho apaga. Eu vou pedir para quem está em casa prestar um pouquinho mais de atenção nesse momento, Cida, porque é a partir daí que você vai conseguir procurar o PROCON e fazer valer os seus direitos. Tirar, né, a cópia do cupom fiscal, guardar junto com a caixa, pelo menos no período de 1 ano, que é a garantia, né, porque se você vir a precisar da garantia, você vai precisar mandar isso numa embalagem. E melhor que seja na embalagem original, né? Exatamente. Até para evitar o custo, né? Porque se ele não guarda a embalagem original, ele vai precisar de adquirir outra embalagem, né, proporcional ao aparelho que ele tem, para poder estar encaminhando para autorizado. Exatamente. E aí, junto a isso, as assistências técnicas, elas pedem um comprovante de residência, né, para devolver o aparelho e o documento de que a pessoa que está mandando o aparelho realmente foi a pessoa que comprou. O documento de identificação. Identificação, a identidade, né, a cópia. Então, é um assunto muito complexo e a gente pede para você que está em casa nos assistindo nesse momento entender o seguinte: tem dúvidas? Vá aonde você comprou seu aparelho ou vá até o PROCON, né? Para você saber que caminhos você deve seguir para fazer valer todos os seus direitos. Só que, Cleide, você ia falar alguma coisa? No sentido assim, que bom você está falando, nós, o PROCON, não é um órgão só para denúncias, né? O objetivo nosso maior é a orientação, é a educação para o consumo. Então, assim, o maior número de atendimentos nosso é também para tirar dúvidas. Então, a pessoa comprou um produto, né? Está com dúvida, leva o contrato para nós, a gente analisa, né? E lembrando sempre, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, não tem custo nenhum, é gratuito. Então, a gente analisa todo tipo de contrato, né, para ver se tem alguma cláusula que está errada, que está abusiva. Então, ele também é um órgão de orientação. Cleide, agora, o que leva muitas pessoas a, até às vezes, assim, demorar procurar o PROCON é pelo fato de que talvez isso esteja mudando. Eu não sei, é você quem vai nos responder. Porque diz que há uma demora muito grande nos atendimentos. Quando eu levo um problema ao PROCON para ser resolvido, demora demais. E as pessoas acabam costumando desistir, né? Bom, na verdade, não existe tanta essa demora assim, não. Depende As muito coisas estão mudando, exato, né? Depende muito do problema dele em si. E depende também muito do fornecedor, do fabricante. Porque, assim, tem fabricantes hoje que estão muito preocupados com o consumidor, então eles aceleram os processos, eles recebem uma notificação, respondem em tempo hábil, né, e atende o pedido do consumidor. Então, esses processos resolvem rapidamente. Agora, quando eu falo fornecedor, não quer dizer o lojista. É porque as pessoas, quando falam fornecedor, vou lá na Cida, porque foi lá que exato. Eu comprei. O fornecedor no sentido do fabricante, né? Porque a gente, na ponta, sempre está o fabricante. Então, quando né, esse fornecedor atrasa, ele não preocupa muito com o consumidor, ele demora nas respostas, aí manda uma resposta que não foi aqui, não atende o pedido do consumidor, aí nós vamos ter que marcar audiência de conciliação, né? Então, isso tudo é um processo que vai tramitando passo a passo.
Mas hoje, digamos assim, que 90% dos casos que entram aqui no PROCON Pirapora, a gente consegue dar fim nele em tempo rápido, muito rápido, porque há uma conciliação antes da audiência. Então, assim, isso tem sido muito tranquilo, né? É lógico que em alguns casos, em decorrência da tem dia que é muito procurado, então acaba que o serviço entra, acumula um pouquinho, né? Que infelizmente ainda nós, o PROCON Pirapora, não está como deveria ser o ideal, né, pela cidade, porque o PROCON Pirapora é um PROCON que atende toda a região, então não é só o piraporense. É regional, né? É regional, então há uma demanda muito grande, e com isso os processos normal, às vezes entram e ficam ali 1, 2 dias para ser despachado, né, mas é um trâmite normal, né? Então o PROCON não é só aquele atendimento inicial. Então as pessoas têm que tirar da cabeça essa ideia de que se eu for até o PROCON, é um processo que vai demorar demais, não vai resolver o meu problema, porque, como o Cleide está nos explicando, não é bem assim que funciona. Hoje as coisas estão funcionando mais rapidamente, porque os fabricantes, né, Cida? Eu não vou nem dizer o fornecedor, senão o pessoal vai pensar que é o vendedor. Hoje nós estamos, essa questão no Brasil está evoluindo tanto em o direito do consumidor, embora é um código novo, né? Ele está apenas há 13 anos né, de existência, aliás, 20 e poucos anos. Hoje, grandes fornecedores, como a rede de telefonia, todas elas, cartão de crédito, os bancos, todos eles têm um canal de atendimento exclusivo aos PROCONs. Então, normalmente é 0800. Então, a gente faz o contato ali na presença do consumidor e normalmente resolve ali na hora. Alguns casos, né, eu não vou falar o nome da empresa de telefonia, mas em alguns casos, no máximo que ela pede é 5 dias. Então, assim, é coisa rápida, né? Agora, aquelas empresas que não têm esse canal direto, aí demora mais um pouquinho mesmo, né? Vão ter que abrir o processo, vão ter que despachar o mandado de notificação, ele tem um prazo para respostas, dependendo da resposta vai marcar audiência, aí demanda mais um pouquinho, porque tem toda a questão de agendamento com nossa assessoria jurídica. Então, mas a maioria dos casos hoje a gente resolve lá na hora. E você sente também que há digamos, essa rapidez na hora de resolver, né, Cida? Eu sinto, até porque hoje, como nós estamos no mundo globalizado, a imagem, ela conta muito, né? E ninguém quer ver sua imagem, a imagem do seu nome sendo difamado, né? Então você procura resolver aquilo o mais rápido possível. Existe, né, nos PROCONs hoje, estão interligados. A gente tem um sistema que é interligado no Brasil todo. Então, aquela reclamação que surge aqui em Pirapora, no PROCON Pirapora, o PROCON em Belo Horizonte, em Brasília, tem um controle sobre ela. E também tem os órgãos reguladores, né? Exato. Quando o PROCON estadual percebe que aquela empresa está recebendo muita reclamação, eles instalam um processo administrativo, como faz isso o tempo todo. E multam e aplicam sanções bem ferrenhas contra esses maus fornecedores. Entendi. E ainda o pior, o nome deles vão para o Cadastro Nacional de Reclamações. Né? Acaba negativando esse cadastro. Exatamente, ele fica como se fosse um cadastro, o nome dele estivesse sujo lá. E isso atrapalha, né? Hoje as grandes redes bancárias mesmo, eles fazem de tudo para não ter o nome lá. Certo. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta dando continuidade a esse assunto. Eu conto com a sua presença. Pois estamos de volta com Mulher Mais, falando sobre os direitos do consumidor. Mas você já percebeu que, para garantir os seus direitos, tem que cumprir com seus deveres, né, Cida? Exatamente. E você também trabalha com a Oi, que é uma prestadora de serviços. Isso, exatamente. Né? E telefonia também, nessa parte, já tem melhorado bastante, mas ainda tem muita reclamação, né? Você que trabalha com pessoa física, né? Você trabalha aí com... essa linha rural também, acontece muitas reclamações lá na FC? Sim, com certeza. A Oi, ela trabalha com telefonia móvel, né, e telefonia fixa, né, e internet também banda larga. Nós temos muitos clientes em Pirapora, em região, e a gente procura, né, ajudar o nosso cliente, porque as coisas, infelizmente, a gente não consegue resolver aqui, visto, né, que nós prestamos serviço para a Oi. Nós sentimos aqui em Pirapora uma dificuldade, às vezes, na questão do que tange ao atendimento. Às vezes o cliente ele quer o atendimento do serviço que a Oi faz e ele simplesmente busca a operadora pelo 0800, né, e pelo 10331, que é da operadora que a gente trabalha. O cliente tem todo o direito de fazer isso. Só que quando ele não consegue resolver o problema do serviço que ele buscou
espontaneamente, ou pela internet, ou pelo 0800, ou pelo 10331, aí ele descobre que tem a loja e quer que a gente resolva isso. Ele não percebe que se ele for à loja antes de adquirir o serviço, nós podemos orientá-lo, porque nós não queremos fazer uma coisa que ele não vai ficar satisfeito, porque nós residimos aqui, nós temos loja aqui, tem 16 anos, então nós queremos que o cliente nosso fique satisfeito. Então, o que a gente procura é atendê-lo e quando nós não conseguimos resolver o problema dele lá, a gente tem um executivo de canais da própria operadora que nos auxilia nisso, nós temos uma rede de pessoas que estão por trás da gente que faz esse serviço para a gente. Mas a gente só consegue fazer isso quando o cliente busca a loja para adquirir o serviço. Depois do serviço adquirido, infelizmente, nós não conseguimos resolver. Ô Cleide, então, só para reforçar, né, para os nossos telespectadores, quando o produto ou serviço não está de acordo com o que o consumidor gostaria, os passos que ele deve tramitar para garantir seus direitos? Então, a primeira coisa é sempre procurar, né, o fornecedor direto, quem vendeu o produto ou forneceu o serviço, né? Não resolvendo, pode procurar o PROCON, sim, que a gente vai estar tomando as providências necessárias e cabíveis ao caso dele. Se eu comprei um produto e não quero procurar FC Informática, comprei um celular, um computador, comprei uma linha de celular ou de telefone, se eu entrar diretamente em contato com o fabricante ou fornecedor deste serviço, eu vou conseguir resolver esse problema tão rápido quanto eu procuraria a pessoa que me atendeu aqui? Provavelmente sim, se for um bom fornecedor, né? Existem fornecedores e fornecedores hoje, né? Mas a grande maioria está muito preocupado com essas reclamações mesmo, né? Com esse cadastro que eu mencionei anteriormente, com cadastro de reclamações fundamentadas. Então, a grande maioria já tem um canal de atendimento ao consumidor bem melhor. Embora a gente ainda sabe, a gente recebe muita reclamação de que alguns saque, né, esse atendimento ao consumidor não está adequado ainda, às vezes há muita demora, né, mas isso acontece muito na rede de telefonia. Mas, com se tratando de outros tipos de produtos, na rede de produtos, isso é mais tranquilo. Então, o pessoal que está no saque vai estar orientando o que ele é necessário tomar, quais as providências que ele tem que tomar, quais os documentos que ele tem que... né? Normalmente ali, igual Pirapora não tem rede autorizada, eles vão falar, olha... vão pedir todas as informações pessoais, né, e vai gerar um código de postagem. Com o código de postagem em mãos, ele vai ao correio e posta o produto, sem nenhum custo. Então, está sendo muito prático hoje. Por que cada fornecedor me dá um prazo diferente para eu reivindicar esses direitos? Isso é uma negociação feita pelo fabricante ou para aquela pessoa que me vendeu? Não, assim, a garantia, ela é de 1 ano se ela não for estendida. Isso é convenção, né? Na verdade, a garantia, só para esclarecer a questão da garantia, a garantia legal é 90 dias, é o que consta no código. A garantia para produtos duráveis, 90 dias. Mas os fornecedores hoje têm ampliado a garantia, então dá garantia contratual, aquela que ele concedeu. E é importante também frisar, aí vem a necessidade de olhar o termo de garantia, porque nem sempre a garantia é 1 ano. Existem marcas, por exemplo, no mercado que estão dando garantia de 3 anos, de 5 anos. Exato. Aí já é uma garantia que 6 meses. Ou 6 meses. Acontece muito na linha de imóveis. No máximo, por quê? A garantia legal é 3 meses, eles concedem mais 3 meses, no máximo 6 meses. Então, assim, é primordial também ter esse cuidado e analisar o termo de garantia, para ver qual é a garantia do produto que você está adquirindo. Né? Então, a garantia legal, a contratual vale. Né? Se ele deu garantia de 1 ano, ele tem que dar para o consumidor, durante esse 1 ano, todo o cuidado, toda a responsabilidade pelo produto dele. Né? E ainda tem mais, a garantia estendida, que está super na moda. Mas você paga um pouquinho a mais para ter uma garantia estendida. Para ter ela por mais um tempo, né? Mas já estão tentando derrubá-la. É porque é uma coisa que eu já observei o seguinte, que essa garantia estendida nem sempre ela... Nem sempre funciona, né? Funciona. É só uma questão para você pagar o produto um pouquinho mais. Né? Dependendo, por exemplo, você compra um aparelho celular, tem a garantia de 1 ano. Não tem muita necessidade de você prorrogar mais essa garantia, porque a vida útil dele, né, é muito pouca. Agora, dependendo do que você tiver adquirindo... o modelo também, né? Às vezes um móvel com a garantia de 3 meses. Então, às vezes, vale a pena você ter, se for o caso, pagar mais um pouquinho para contratar um serviço adicional. Mas lembrando aqui o seguinte, que essa garantia adicional, ela é facultativa.
consumidor contrata se ele quiser. Ele não pode ser obrigado a contratar. E, infelizmente, ainda há fornecedores que usam isso até de má fé. Ele coloca junto o valor desse serviço adicional, coloca junto o valor do produto. E quando você vai perguntar, isso é garantia estendida. Ou às vezes nem percebe, nem fala, não, o valor é um serviço qualquer e não informa direito. Depois que o consumidor vai perceber, mas está lá seguro, garantia estendida, seguro até seguro-desemprego, né, seguro de vida. Então, esses serviços estão sendo adicionados ao valor do produto por muitos fornecedores sem informar para o consumidor de forma correta. Então, o consumidor tem que ficar atento, né, olhar o que ele está consumindo, olhar o que ele está comprando, né, ter esse cuidado. Gente, o nosso programa chegou ao final. Passou muito rápido, muito, né? Realmente. Mas eu deixo ainda o espaço, Cida, para você fazer suas considerações finais aí, as pessoas que estão nos assistindo, para ficarem mais atentas, né? A questão das garantias, né, de como proceder, né, dentro daquilo que você está adquirindo, não é só o consumidor final, né? Como você disse anteriormente, é uma cadeia, né? Então, todos nós somos consumidores. Estamos envolvidos nesse processo, né? Todos nós temos direitos, todos nós temos deveres. Nós não podemos nos alienar, né? Mas nós também não podemos exigir aquilo que não está dentro do direito, né? Então, e eu penso também que todos os comerciantes, aqui eu falo, né, em nome da classe, eles estão empenhados também em resolver o problema para o cliente. Porque tem uma frase no marketing que ele diz, se você é bem atendido, você fala para 10. Se você for mal atendido, você fala para 100. Então, eu, Cida, quero atender os clientes da FC Informática muito bem, para que eles possam fazer isso, falar com os outros clientes, né, com seus amigos, familiares, né, que eles foram bem atendidos lá, né, que eles podem retornar. E nós, lá na loja, nós temos... nós partimos do pressuposto que nós somos solidários com os fabricantes, isso está na lei, e a gente acaba orientando o cliente que adquire o produto ou que adquire o serviço, que é da prestadora de serviço, da Oi, para que ele tenha êxito na sua reclamação, porque senão ele vai ficar batendo e ele não consegue resolver o problema. Né? O melhor caminho ainda é a orientação, né, Cleide? É procurar conhecer os direitos. Exatamente. E sempre ter muito cuidado, né? Ao estar comprando um produto, evitar essas compras de última hora, né? Aquela ânsia de comprar, não olha o que está comprando, não olha o manual, não olha o contrato, porque, né, atrás dessa telefonia tem uns contratos de serviço que você contrata, então a pessoa às vezes não tem o hábito de ler. Então eu peço para as pessoas que estão nos assistindo que tornem consumidores mais conscientes, que vão atrás dos seus direitos, né? Que tenham cuidado ao consumir, né? Que sejam sempre atentos, né? Aguardem, né, toda a documentação, nota fiscal, recibo, né, os contratos, né? Se pagou uma conta, guarda o recibo junto, né? Pelo menos por um ano, até vir aquela declaração anual. Então, o consumidor documentado, ele tem os direitos deles garantidos. Com certeza. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a sua companhia em casa. Nós voltamos no próximo programa com um novo assunto para você. Esta é a finalidade do programa Mulher Mais. Boa noite, fiquem com Deus e até lá.